Olá, tudo bem? Meu nome é Silvio e como um ex-aluno da USP, gostaria de bater um papo sobre FUVEST, Fundação para o Vestibular. Esse é o nome da entidade que cuida do processo seletivo da USP. Agora em janeiro nós temos a primeira fase, contendo 90 testes em 8 disciplinas, né? Mais ou menos nós teríamos matemática, física, química, biologia, história, geografia, essas 6 primeiras, com 11 testes cada uma, total 66. Português e inglês, que completam as 8 disciplinas, tem uma numeração diferente, 18 aproximadamente para português e 6 para inglês. 18 mais 6, 24, com 66, acertou, é 90, né? Mas é exatamente assim? Não, é aproximadamente assim, porque segundo a FUVEST cabe as chamadas questões interdisciplinares. Então tinha que vir 11 testes de física, mas veio 10 porque um foi interdisciplinarizado com uma outra disciplina. Pode acontecer isso. A grosso modo funciona assim. Muito bem, é legal que você pegue provas anteriores para você ver como se estabelecem as questões. Elas se estabelecem em blocos de disciplinas. Então seria interessante você, ao receber o caderno de provas, na hora da prova, pode ser a versão que o pessoal chama de V, Q, X, Z, tem várias versões, mas contendo a mesma prova, mas com os testes alocados de modo diverso. Para o pessoal evitar colar na hora da prova. Pois é. Você tem que identificar, para que você faça a prova de uma maneira estratégica, você tem que identificar os blocos de disciplina. Então eu li a primeira questão da prova. Me parece ser matemática. As 10 ou 11 primeiras questões são de matemática. Chama de M, o bloco de matemática, chama de F o bloco de física. Por que isso é interessante? Porque você vai começar a resolver a prova não a partir da primeira questão, mas a partir da disciplina que você mais gosta. Para quê? Para assentar a sua ansiedade. É um momento intranquilo de início de prova, seria legal você começar por um assunto que você se sente bem. Por isso, ao definir os blocos das disciplinas, você vai lá e começa pela disciplina que você mais gosta. E faz já uma estratégia prévia antes de realizar a prova. Por isso que é legal você, no site fuvest.br, observar uma prova da FUVEST primeira fase. E para o quê? Treinar a separação das matérias e perceber o sistema que você vai usar de ataque da prova. Lembrando que você pode pedir para o fiscal, que é proibido o uso de relógio, que ele defina na lousa da sala de aula de prova o tempo de prova, de meia em meia hora, de uma em uma hora, para quê? Para você se organizar. Porque, por exemplo, 2 blocos, matemática e física, dá 11 testes aproximadamente para cada um, isso dá mais ou menos 33 minutos para cada bloco. Então, 1h10, 1h05 seria o tempo que você tem para fazer essas 2 disciplinas. Ou biologia e química, ou história e geografia, você que decide a ordem. Mas a cada hora você tem que ter uma ideia de quanto você produziu. Isso é importante para ter ritmo de prova. Você pode treinar isso antes. Fuvest.br é o site onde você pode baixar uma prova e treinar isso. Legal? Todos os testes têm o mesmo grau de importância. Um teste de biologia vale tanto quanto um teste de história ou um teste de matemática. Essa prova de 90 testes vai valer 100 pontos, porque o processo seletivo da FUVEST são 3 dias de prova. Um em janeiro, que é a primeira fase, 5 horas de prova. E tem 2 dias em fevereiro, que é a segunda fase. 2 dias onde cada dia você tem 100 pontos em jogo. O total de pontos é 100. Mas como se tem 90 testes, eles fazem uma equivalência, Cada teste valeria aproximadamente 1,1 pontos, Se você acerta 45 dos 90, de 0 a 100, você está recebendo 50 pontos, No final, soma-se
a nota de 0 a 100 da primeira fase, com a do primeiro dia da segunda fase, que vale 100 pontos também, com o do terceiro dia, que são as matérias específicas, né, da carreira. Divide-se por 3 e se tem a nota média de classificação. Mas para você ir para a segunda fase, realizar os 2 outros dias, é preciso que você seja aprovado. Então tem uma nota de corte. A nota de corte é apenas uma referência, porque você não deve utilizar para o seu desempenho. Por quê? Porque normalmente a FUVEST classifica 4 candidatos para cada vaga na sua carreira. Normalmente, esses 4 candidatos, 2 são muito bons e 2 são muito fracos. Eles são bons também porque foram para a segunda fase, mas no time de 4 você tem 2 melhores e 2 piores. Esses 2 piores passaram para a segunda fase rasante, raspando a nota de corte. E os 2 outros, né, que são os melhorzinhos, né, da parada, eles passaram com 5 a 10% acima da nota de corte. Então, procure ser do time do quase lá, ou seja, ser um desses 2 melhores, porque a disputa vai se dar, ou vai acabar se dando em cima desses 2. Então, por exemplo, se a minha nota de corte ano passado, na minha carreira, foi 60 pontos, pense em 5% a mais. Imponha para você, né, um desempenho de 63 testes, 64, 65. Ou seja, dessa forma você vai estar, né, já tendo uma aprovação quase certeira. Né? Por quê? Porque essa nota da primeira fase compõe-se com as 2 outras notas da segunda fase na média final. Sabia disso? Pois é. Na segunda fase, 2 dias, o primeiro dia você tem 10 questões de português envolvendo interpretação de texto, gramática, né, literatura e uma redação. Essa prova, as 10 questões valem 50 pontos e a redação mais 50 pontos. 4 horas de duração. E no final, que é o segundo dia, numa segunda-feira de fevereiro, você vai ter uma prova com matérias específicas de sua carreira. Por exemplo, quem presta FAU, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, vai ter no segundo dia 12 questões, 4 de física, 4 de história e 4 de geografia, né? Mas se eu estiver prestando, por exemplo, jornalismo, são outras matérias, né, chamadas de específicas da carreira, né? Mas no total todo mundo vai resolver 12 questões de matérias específicas que estão no seu manual de inscrição. Só você observar. Tanto a primeira fase como a segunda fase, os portões abrem às 12 horas. É importante você chegar bem antes. Por quê? Porque pode acontecer de congestionamento, atrapalhar a sua chegada, chuva, né? Então é sempre bom chegar 1 hora antes para ver o local de prova direitinho, não ter grandes surpresas, porque eu sei que você não gosta nesse momento de fortes emoções, não é? Leve, por favor, um documento, tanto na primeira como na segunda fase, um documento com foto, né? E além disso, a nossa caneta azul. Azul, caneta azul. Espero que você tenha um ótimo rendimento nessa prova, tá? Ficam aqui as minhas dicas. Um abraço para todos.